Olá pessoal, tudo bom? Vamos falar aqui sobre como é que você pode melhorar a sua comunicação no PR ali quando você for sugerir algum tipo de mudança. O que algumas vezes pode acontecer é você sugerir alguma coisa e o seu colega ali acabar ficando irritado porque ele não entendeu muito bem o porquê. Então eu trouxe um exemplo aqui de um PR do que a gente não deveria fazer. Então o colega vem e diz: o PR não segue as boas práticas do projeto. Não use IA para refatoração. Remova os comentários. Eles são ruins para o projeto. Você precisa remover essas constantes desse arquivo. Percebe que todos eles têm um ponto em comum que é eles vêm mais como uma ordem, não tem nenhuma explicação do porquê, e a gente não sabe dentre esses comentários quais são obrigatórios da gente resolver e quais não. Isso daí é muito importante porque imagina se você tiver um PR com 20 comentários. Já é estressante por si só resolver os 20. E se você não sabe se você tem que resolver todos ou parte dele, acaba sendo pior ainda. E aí que entra esse conventional comments aqui, que é uma metodologia para a gente comentar ali nos PRs com dois componentes principais. As labels, que são essas daqui, por exemplo, nitpick, issue, question, e as decorações, que vem como non-blocking e blocking. E pela decoração, a gente já ganha o benefício ali de não necessariamente precisar de resolver todos os comentários que as pessoas deixarem no PR. E mais um que eu até senti na prática foi que depois que eu comecei a usar mais isso, o time com que eu trabalhei, a gente começou a criar um documento formal dizendo o que é bloqueante ou não dentro de um PR. Às vezes um padrão de projeto que não estava bem acordado ou que estava subentendido, e isso quer dizer que o time fica muito mais alinhado. Como são muitos labels, eu vou destacar aqui os que eu mais uso no dia a dia, que são o issue, quando a gente tem problemas mais sérios, por exemplo, um bug, alguma regra de negócio que não foi implementada. O nitpick geralmente é quando você pega em algum detalhe que às vezes pode ser uma formatação, uma nomeação de uma variável, coisas bem pequenininhas. O question, que é a pergunta, fato, que é uma reflexão, geralmente vai estar girando em torno de pensamentos que você vai ter para o futuro. Por exemplo, eu acho que seria muito bom a gente refatorar esse código aqui num módulo novo, mas não precisa ser feito agora. E acredito que a gente pode registrar um débito técnico para atacar ele posteriormente. Aí o time já começa a pensar ali em como até gerenciar o débito técnico dele. E o praise, que eu não uso tanto, mas eu acabo usando, fazendo o praise sem colocar label, porque fica um pouquinho robótico. Mas é legal a gente ter ali para estimular, né, a celebração dentro dos PRs. Às vezes uma refatoração boa que seu colega fez, coisas assim. E por fim, vamos ver o mesmo PR, só que aplicando o Conventional Comments. Primeiro, o colega vem aqui, se introduz, né, dá um olá Daniel. Depois, ele faz uma pergunta bloqueante. Se você revisou o código gerado pela IA, então pode perceber que aqui já mudou para uma pergunta ao invés de uma imposição. O comentário seguinte é sobre nitpick block, então poderia remover esses comentários. Eles são redundantes com o código em volta dele. Então ele já disse aqui até o motivo pelo qual ele acha interessante remover. E por fim, acredito que é o que é o mais diretivo aqui, o issue blocking, que ele está pedindo para extrair as constantes tabi com tab_height. Pode ver que ele está especificando exatamente o ponto do código que está dando o problema para ele, para um arquivo styles.ts. E o motivo que o padrão do nosso projeto diz que constantes de estilo geralmente ficam no styles.ts. Pode perceber que fica uma comunicação muito menos agressiva, muito mais clara, e vai ficar muito melhor ali de trabalhar ali com seus colegas. Tá bom, pessoal? Meu nome é Daniel Queixal,